até o 9. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísara era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Rosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juiz. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Podeis vos assentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Logo no início aqui da nossa leitura, nós podemos ver que, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque nós sabemos na história da Bíblia que depois que Josué faleceu, não tinha mais um líder para o povo de Israel. Então, de tempo em tempo, o Senhor levantava profeta, o Senhor levantava juiz para livrar o teu povo. Porque o povo daquela geração havia se morrido, então estava chegando uma geração nova e não tinha líderes. Então, o que acontecia? Eles sempre pecavam contra o nosso Deus Todo-Poderoso, adorando outros deuses e fazendo o que era mal aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando eles estavam fazendo mal aos olhos do Senhor, o Senhor permitia que os inimigos atacassem e eles sofriam amargamente. Eles passavam por várias dificuldades. Por quê? Porque Deus o ignorava e deixava que eles fizessem por conta deles. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando eles percebiam que estava sofrendo muito, o que eles faziam? Eles lembravam do Deus dos seus pais, do antepassado, e começava a clamar ao Deus do céu novamente. E o nosso Deus, que é tão justo e maravilhoso e fiel, não ignorava o clamor deles e enviava, levantava líder, levantava profeta para interceder pelo povo. E o Senhor sempre dava livramento e cuidava do seu povo. Por quê? Porque Ele ama o teu povo. E quando o teu povo estava sofrendo, por quê? Simplesmente por causa da desobediência deles.
O que nós podemos aprender aqui nesse início? Que quando nós estamos fora da direção de Deus, quando nós estamos errando, quando nós estamos andando em caminho errante, vem luta em nossas vidas, vem dificuldade, vem sofrimento. Porque o nosso Deus é mau? Não. É porque Ele nos ama e Ele quer que nós voltamos para o seu caminho. Ele quer que nós entramos na direção certa para o caminho, para Canaã celestial. Ele quer que nós andamos reto perante Ele. Ele quer que nós sejamos fiel a Ele. Ele quer que nós sejamos temente a Ele, porque senão, sem a santidade, sem a qual ninguém verá o nosso Deus. Ninguém contemplará a face dEle. Então, quando nós estamos passando por sofrimento, erramos, pecamos. O que o povo fazia? Clamava ao Deus Todo-Poderoso. E Ele se levantava em favor deles. Porque Ele é misericordioso. Ele está sempre pronto para abençoar os teus filhos. Mas na nossa caminhada, na nossa trajetória, como o povo de Israel trilhava pelo deserto, nós trilhamos pelo caminho desta vida. O que nós temos que fazer? Ficar atento. Por que é que eu estou passando por isso? Por que esse sofrimento na minha vida? Por que essa luta que eu estou enfrentando? Nós temos que refletir e perguntar ao Deus do céu e clamar ao Deus Altíssimo como eles faziam. E o Senhor vai nos iluminar, vai nos revelar, vai nos mostrar e o mais importante, vai se levantar em nosso favor. Como Ele sempre levantava em favor do povo de Israel. Porque Ele é bom e a tua misericórdia, a Bíblia diz que dura de geração em geração. Dura para sempre. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que Ele não voltar para buscar a tua igreja, Ele sempre vai levantar com sua eterna misericórdia, com sua eterna benignidade, em favor dos teus filhos, de quais? De nós que clamamos a Ele, que nos prostramos aos pés dEle e que clamamos a sua misericórdia e arrependemos dos nossos pecados. Ele vai se levantar. Naquele tempo a qual nós vamos falar aqui agora, Ele levantava sacerdote, e Ele levantava juízes, e Ele levantava homens para interceder em favor do teu povo. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Nós não precisamos, por quê? Porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos comunhão, nós temos contato, nós podemos falar diretamente com Ele. Nós podemos prostrar perante a presença dEle e clamar a tua misericórdia, cada um por si, clamando a misericórdia do nosso Pai Todo-Poderoso. E Ele se levantará em nosso favor, como Ele sempre levantava em favor dos teus filhos, e sempre levanta em nosso favor, que também somos filhos e servos dEle. Nós vemos aqui a história de uma mulher chamada Débora. Essa mulher, a Bíblia diz, e Débora, mulher profetiza e mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Primeira coisa que nós vemos aqui, Débora era mulher profetisa, era uma mulher que se dedicava a Deus, era uma mulher que, irmãos, esta aqui foi a primeira profeta, a primeira juíza que Deus levantou. Uma mulher. Olha quanto que isso é importante para nós hoje. Para nós nos orgulhar e achar que somos boas demais. Não. É importante para nós entender uma coisa. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele usa quem? Quem está na brecha. Quem se dispõe, quem se entrega totalmente a Ele. Ele usa homem e Ele usa também mulher. Nesse tempo aqui, Ele levantou Débora. Existiam muitos homens lá? Sim. O seu marido. Existia o seu marido, existia Baraque, a qual
Ele mandou Débora dizer para ele ir para o campo de batalha, sim, mas ele levantou Débora como profeta e como juíza, para interceder por aquele povo e para julgar a causa deles. Então nós também podemos ser usadas nas mãos do Senhor. Não é só homens. Hoje em dia, muitas das vezes, há discussões várias. Mas nós entendemos que Ele chama quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele usa homem, Ele usa mulher, Ele usa menino, Ele usa adolescente, Ele usa jovem, Ele usa idosos. Ele usa quem Ele quiser e quem estiver na brecha, disposto, dizendo como louvor que as irmãs louvou aqui hoje. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ele usa quem Ele quer e quem está disposto e quem se entrega totalmente a Ele. Então isso é importante. Olha, Débora, mulher profetiza, mulher dedicada a Deus, mulher que trabalhava em prol do reino de Deus, era uma líder, era uma juíza. Porém, mulher de Lapidote, era uma mulher também como nós, uma mulher casada, uma mulher que tinha um lar, uma mulher que cuidava dos seus afazeres, uma mulher que tinha tudo que nós temos. Creio eu, não falo aqui na história, creio eu que ela tinha filhos também. Ela tinha uma responsabilidade dentro da sua casa, mas isso impedia ela de ser uma profeta, de ser uma juíza, de prestar conta no reino de Deus, de trabalhar para o nosso Jesus Todo-Poderoso? Não, não impedia. Ela estava disposta, ela estava trabalhando, ela estava atendendo o povo de Israel e tinha também a sua casa. Isso é importante para nós entender, porque muitas das vezes nós que somos mulheres vivemos ocupadas com tantos afazeres. Eu preciso limpar, eu preciso lavar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. E para o reino eu não tenho tempo, já tem lá os pastores, já tem os obreiros. Não. O Senhor Jesus, Ele conta conosco também. Ele conta com as mulheres também. Mesmo nós temos da nossa casa, mesmo nós temos os nossos esposos, os nossos filhos, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, porque Ele precisa também de nós. Que nós possamos dizer, como o louvor diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim também. Por quê? Porque o Senhor procura aqueles que estão na brecha para ser usado em favor do seu reino. Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel quando? Naquele tempo. Naquele tempo, Débora era mulher profetiza e era mulher de Lapidote, e ela julgava o povo de Israel naquele tempo. Irmãos, quando eu li esta passagem, tocou profundo no meu coração, e eu fiquei pensando assim, Deus usou ela naquele tempo, aquele tempo passou, e a história dela ficou cravada aqui, ficou gravada para nós falar até no dia de hoje, né, pastor Elias? Há tantos anos, e nós estamos falando ainda nessa história, que é exemplo para as nossas vidas. E eu comecei a pensar e a meditar, e o Espírito Santo de Deus falando no meu coração. Naquele tempo, ela foi profeta, ela foi juíza, e ela trabalhava para o Deus Todo-Poderoso. E hoje, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo o nosso tempo. Hoje é o nosso tempo. Ela deixou um legado aqui. Ela deixou uma história aqui, para nós falar até no dia de hoje. E eu fiquei pensando, hoje é o meu tempo. Hoje é o tempo das irmãs. O que é que nós temos prestado para Deus? O que é que nós temos feito para Ele? Será que nós temos, será que alguém pode contar um dia e falar, naquele tempo, a irmã Marilda, ela anunciava o Evangelho, ela ganhou almas para o Senhor, ela estava disposta a trabalhar
na obra do Senhor, ela estava sempre se dedicando e fazendo. Será que depois de algum tempo, alguém pode falar alguma coisa assim de mim? Será que algum tempo depois, os filhos de vocês, os nossos filhos podem falar alguma coisa de nós? Olha, a minha mãe, ela era uma mulher dedicada a Deus. Ela era uma profeta, ela se dedicava, ela trabalhava no círculo de oração, ela era dirigente do círculo de oração, ela era regente do círculo de oração, ela louvava a Deus, ela fazia tanta coisa para o Senhor no tempo dela. Irmãs, nós temos que dar tudo o que nós temos no nosso tempo, sabe por quê? Como o tempo de Débora passou, o nosso também vai passar. Vai ficar somente um legado, vai ficar somente uma história. E será o que nós vamos chegar perante o Rei da Glória? O que é que nós vamos apresentar a Ele? Que talento que Ele deixou nas nossas mãos? Se você é dirigente, irmã, dê o seu melhor, dê tudo o que você tem, sabe por quê? Porque o seu tempo vai passar. Se você é regente, se você tem esse chamado na sua vida, se essa chama arde aqui dentro do seu coração, dê tudo o que você tem, não tenha preguiça, não tenha desânimo de vir para os ensaios, de prestar conta perante o reino do Senhor. Sabe por quê? Porque o seu tempo também vai passar. E de um tempo que passar, às vezes, nós podemos ficar doentes e não conseguir mais levantar e vir para a casa do Senhor e fazer a obra dele. Aí nós vai começar a murmurar e falar assim, nossa, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais pelo reino. Eu podia ter me dedicado mais na casa do Senhor. Eu podia ter me dedicado, eu podia ter feito, eu podia ter trabalhado, eu podia ter ajudado o pastor que estava lá na frente, eu podia ter feito tanta coisa, mas o meu tempo passou e hoje eu não tenho forças mais para ir, eu não dou conta mais e o meu tempo passou. E o que é que nós fizemos? Qual foi o nosso legado? Qual foi a nossa história? Então, doa tudo que você tem, irmãs. Dê tudo que você tem. Lembra de Maria de Betânia? A Bíblia nos conta que faltavam somente 2 dias para que Jesus fosse morto. Quando ela quebrou ali aquele vidro de alabastro, ela derramou tudo na cabeça de Jesus. E as pessoas murmuravam, as pessoas reclamavam e diziam, esse perfume é muito caro, que desperdício é esse? Quantas vezes as pessoas podem dizer, por que você vai tanto para a igreja? Por que você vai tanto para o ensaio? Por que você faz tanta visita? Por que você faz tanto isso? Está desperdiçando o seu tempo. As pessoas podem dizer isso para a gente. Mas o que Jesus disse? Não atormentai. Não perturbeis ela. Porque ela fez o seu melhor, ela deu o seu melhor. E ela fez no tempo certo. Ela me ungiu antes de eu ir para a sepultura. Jesus disse isso na palavra dele em Marcos 14. Ela me ungiu antes de ir para a sepultura. Ela fez no tempo certo e ela deu tudo o que ela tinha. E ainda mais aqui disse, enquanto haver o evangelho, enquanto for pregado e anunciado o evangelho, esse testemunho será contado em todos os lugares. Foi o legado que ela deixou. Foi a história que ela deixou. E eu fiquei pensando que eu tenho que fazer mais, porque eu também preciso deixar uma história. Eu preciso também deixar um legado. Eu preciso também dar tudo para aquele que merece tudo. Irmã, só Ele merece tudo que nós temos. Às vezes nós ficamos correndo nesse mundo, com tantos afazeres para lá, para cá. Mas Ele é o que merece tudo. Porque só Ele vai nos recompensar. Só Ele vai nos dar a coroa da vida eterna. Só Ele vai nos entregar um galardão quando nós chegar perante Ele. Somente Ele.
feito no nosso tempo. Porque Débora deu tudo, ela foi profeta, ela foi juíza, ela foi esposa, e ela deixou um legado, e ela deixou uma história. Então esta palavra, irmãos, ela penetrou dentro do meu coração, e eu fiquei pensando no tempo, naquele tempo que passa, tempo que vai embora. Então vamos refletir nessa noite o que eu tenho feito para o meu Jesus. No meu tempo, porque o meu tempo vai passar. Será que se eu louvo eu tenho dado o meu melhor a Ele? Será que eu sou dirigente do Círculo da Oração eu tenho dado o meu melhor a Ele? Será que eu sou regente eu tenho dado tudo o que eu tenho a quem merece? Será que eu tenho me entregado completamente a Ele? Aleluia, glória a Deus. O 5, e ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E ela sentava onde, irmãs? Debaixo da palmeira de quem? Debaixo da palmeira de Débora. A palmeira era dela. Ela tinha plantado aquela palmeira, porque está dizendo, e ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, da palmeira dela. O que a gente pode ver aqui? Ela plantou aquela palmeira. Tinha raiz naquela palmeira. Era arraigada, era arraizada a palmeira. E nós, será que nós temos plantado a nossa palmeira? Será que nós temos raízes? Será que nós estamos arraigada na palavra? Em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira e nós somos os ramos? Ela plantou as palmeiras e ela atendia debaixo das palmeiras. Como é, irmã Marilda, que eu vou plantar a minha palmeira? Irmãs, no jejum, na oração, na comunhão, na intimidade com o Senhor. Ela atendia debaixo das palmeiras. Aonde é que nós podemos atender as pessoas? Aonde é que nós podemos falar do Senhor? Aonde é que nós podemos orar e o enfermo ser curado? Aonde é que nós podemos orar e o oprimido ser liberto? Débora atendia debaixo das palmeiras de Débora. Havia ali raiz, havia ali uma plantação. Porque para nós fazer também para o reino do Senhor, nós também temos que plantar. Nós também temos que ter raízes, nós temos que arraigar nas coisas do Senhor. Nós temos que ter história e temos que ter raízes. Não podemos ser uma pessoa leviana, que está zambetando de um lado para o outro, sem saber o meu destino, sem saber o que eu quero. Eu quero atender debaixo das minhas palmeiras. Eu preciso de raízes, eu preciso de história, eu preciso de um legado. Eu preciso ser uma mulher diferente, porque eu sou uma mulher do Rei dos Reis. Eu sou uma mulher que eu trabalho para o Todo-Poderoso. Para aquele, irmãos, que compensa. Para aquele que não deixa ninguém devedores. Quantas vezes nós olhamos e pensamos com nós mesmos, será que eu estou fazendo em vão? Será que tudo isso que eu estou fazendo na casa do Senhor tem algum valor para o homem? Pois eu quero dizer para você, que se o Senhor, Ele tem um chamado para a sua vida, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele chamou Débora. Você tem sentido o chamado que Ele tem te chamado? Quando Ele tem um chamado para nossas vidas, ninguém pode impedir o chamado de Deus. Deus chamou Débora. Alguém pode impedir, irmão Robert? Ninguém pode impedir. O homem pode até tentar parar, mas quando há o chamado aqui dentro de nós, ninguém pode impedir. Porque essa chama, ela arde aqui dentro de nós. E quem é que pode sufocar essa chama?
Somente nós. Somente nós que não dão valores por essa chama que está ardendo aqui dentro do nosso coração e vamos ficando quietas, sem ter raízes, sem ter palmeiras, sem ter legado, vamos ficando quieta e aquela chama vai apagando. Se a gente não cuidar da chama, ela vai apagando. Eu digo às irmãs e os irmãos que o Senhor, quando Ele chama, se você não tem capacidade, Ele te capacita. Se você pensa que não vai dar conta, não é para você que você vai trabalhar para Ele. E Ele encarrega de te capacitar e de te usar da maneira que Ele quiser, da maneira que você sente o chamado. Eu descobri esse chamado na minha vida não tem muito tempo. Mas eu lembro, estava até contando para a irmã Natália hoje. A gente sempre dirigiu igreja, a gente sempre fez a obra, mas o meu esposo pregava e eu sempre vivia intercedendo por ele. Mas eu não me dedicava muito na palavra, não me dedicava muito assim, como eu faço hoje. Eu sempre me dediquei, mas hoje, irmãs, hoje eu sinto um chamado tão grande dentro do meu coração, que eu dou tudo o que eu tenho. E isso foi através de uma luta que aconteceu nas nossas vidas. Nós estávamos morando em uma cidade, aonde que parecia que nada fluía. Nós estávamos dirigindo a igreja, lá parece que a igreja não ia, o trabalho não ia, estava tudo dificultoso. E eu vendo meu marido aborrecido, minhas filhas aborrecidas, e eu disse para mim mesma, eu preciso fazer alguma coisa. Porque uma mulher, quando levanta para fazer alguma coisa, ninguém impede, irmãs. Quando é uma mulher como Débora, decidida, corajosa, e pronta para fazer, ninguém impede. E eu disse, eu vou começar a plantar as minhas palmeiras. E comecei uma campanha de jejum e oração pelas madrugadas. E comecei a buscar ao meu Deus de todo o meu coração, com toda a força. E um dia eu lá na minha sala, porque hoje eu tenho o meu quartinho de oração, mas antes eu orava na sala. E eu lá na minha sala orando e buscando ao Deus Todo-Poderoso, quando de repente uma chama acendeu aqui dentro do meu coração. E eu dizendo, Senhor, usa o meu esposo. Amanhã ele vai pregar, usa ele, porque na nossa igreja tinha até dificuldade de obreiros para pregar, usa ele. E de repente o Espírito Santo bradou dentro do meu coração, você também é um vaso e eu quero te usar. Irmãs, depois daquela voz que eu ouvi, eu comecei a comer a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia tanto, mais tanto, mais tanto. Meu esposo às vezes achava que eu estava até exagerando. Por quê? Porque eu falei assim, se o Senhor me chamou, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me dedicar. E eu comecei a estudar. Eu comecei a plantar as minhas palmeiras, a arraigar, a ter raízes. E essa chama cada vez vai crescendo mais dentro do nosso coração. Então, se você tem um chamado, irmãos, não deixe essa chama apagar dentro do seu coração. Pergunta ao Espírito Santo o que eu preciso fazer para que essa chama aumente mais dentro do meu coração. O que eu preciso fazer para que o Senhor cumpra os propósitos que o Senhor tem para com a minha vida. O que eu preciso fazer, Espírito Santo? Ele vai te orientar. Ele vai dizer para você o que você precisa fazer. E se Ele te chamou, ninguém pode parar, ninguém pode impedir. Ele te leva onde Ele quiser levar. E se alguém tentar te barrar, sabe o que Ele faz? Ele passa por cima, mas Ele te leva. Porque o compromisso é com você e Ele. E Ele, irmãos, Ele cumpre tudo que está aqui na tua palavra. Ele levanta, Ele faz e Ele age da maneira dEle. Então, Débora, ela atendia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E um dia, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon,
a Císara, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei a tua mão. Então, um dia, o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou que ela chamasse Baraque, lá de Naftali, e disse para ele, o que nós vemos aqui no início da história? Que o povo de Israel estava sendo escravizado. Estava sendo escravizado na mão de Jabi, rei de Canaã. E Císara era o capitão de lá. E eles tinham quantos carros de ferro? Eles tinham 900 carros de ferro. Eram muitos carros de ferro. Hoje nós podemos ver que, como se diz, as tropas de elite, aqueles que destrói tudo. Eram carros fortes. Não tinha como vencer esse rei. Ele era poderoso, ele tinha muitos carros de ferro. Mas quem é que pode com o nosso Deus Todo-Poderoso? Débora mandou chamar Baraque e disse para ele, ajunta 100.000 homens, lá de Naftali e Zebulon. Ajunta eles e vai lá para o Monte Tabor, que eu vou atrair ali os seus inimigos para que eles sejam derrotados. E o que Baraque disse para Débora? Baraque disse para Débora, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não vou. Por que é que Deus chamou Débora? O que ela disse? Eu irei contigo. Mas, porém, a vitória, a honra será de uma mulher. Por quê? Porque Baraque ficou amedrontado. Ele ficou com medo e disse, eu vou se você for comigo. E eu meditando nessa palavra, irmãos, eu fiquei pensando. Ele ficou assim um pouco atemorizado, mas as pessoas, quando estão perto de um homem ou de uma mulher de Deus, sabe o que ele sente? Ele se sente encorajado. Então ele pensou assim, Débora é uma mulher profeta, é uma mulher de Deus, é uma juíza, e ela tem Deus na vida dela. Se ela for comigo, eu vou ter coragem de ir. Olha o tanto que é importante nós ser homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Homens e mulheres dirigidas por Deus. E ela disse, porque ela era corajosa. Ela era uma mulher que estava sempre pronta, uma mulher decidida, uma mulher forte. Ela disse, eu vou sim. E se fosse uma mulher covarde? Ela dizia para ele, Baraque, se você não quer ir, então eu também não vou. Ela não obedecia às ordens de Deus. Ela não ia vencer, eles não iam vencer os inimigos deles daquele tempo. Mas por isso que nós temos que ser fortes. É por isso que nós temos que ser corajosos, tanto homens, tanto as mulheres, jovens, crianças. Nós temos que ser decididos. Se o Senhor mandar você ir, vai. Porque Ele é que garante a vitória. Ele é que garante a vitória por nós, irmãos. Pode vir inimigo que for. Pode vir inimigo de qualquer lado que quiser. Mas se Ele dizer para você, vai, não tenha medo. Seja corajoso. Seja decidido e vai. O que é que tem te atemorizado? Jabim, um rei de Canaã, o seu comandante Císara, ele tinha quantos carros de ferro? Quantos carros de guerra? 900.000 carros de guerra. Quem é que podia vencer? Ninguém podia, somente o nosso Deus Todo-Poderoso. E Baraque tinha apenas 100 homens para lutar, 100.000 homens para lutar com eles. Mas ele disse, o Senhor disse, vai e luta, porque eu lhe darei a vitória. Eu lhe darei a vitória para vocês. O que é que o Senhor tem falado para você? Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o inimigo que você tem enfrentado? Se Ele mandar você ir, não tenha medo. Não precisa ter medo, porque se Ele mandou você ir, é porque Ele já entregou a vitória nas suas mãos. É porque Ele já derrotou os inimigos. Então disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que
empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e saiu com 10.000 homens após ele. E Débora saiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho. Aqui está falando do homem, do marido da mulher, a qual o Senhor entregou a Sísera, que era o inimigo do povo de Israel. E anunciaram Sísera que Baraque, filho de Abinaão, tinha subido ao Monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arote até os gentios, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor te dará a vitória em suas mãos. Porventura o Senhor saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Sabe como é, irmãos, que o Senhor derrotou esses inimigos? Sabe como é? O Senhor armou uma estratégia entre eles mesmos. E eles começaram a destruir eles próprios. Porque é assim que o nosso Deus faz. Quando o inimigo se levanta contra nós, ele arma uma estratégia e os próprios inimigos se destroem eles mesmos. E o povo do Senhor, irmãos, sempre está protegido e guardado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que não temos que ter medo de enfrentar o gigante dessa vida. Não temos que ter medo de enfrentar os nossos inimigos. Se o Senhor disse vai, Ele garante a vitória, não importa o tamanho do gigante. Não importa o que você está passando, não importa a sua dificuldade. Ele está tocando no seu coração para você ir. Ele está te dizendo que a vitória é sua. Então levanta e vai. Às vezes nós podemos olhar e dizer, mas aquele inimigo ali eu não consigo enfrentar. Mas aquele gigante ali é muito grande para mim. Essa luta que está passando com o meu filho, eu não tenho condição de resolver. Esse problema que está passando com a minha filha, eu choro à noite, eu clamo ao Senhor, mas eu não consigo resolver. Eu quero dizer para você, o Senhor disse para você nessa noite, essa batalha não é tua. Essa batalha não é tua. Se você está com o seu joelho no chão, se você está com a sua cara no pó, se você tem propósito com o Senhor, Ele diz para nós hoje, Ele diz para você hoje, essa luta não é sua, eu pelejarei por você. Eu ganharei a vitória para você. Mas, irmã, é impossível para nós que somos humanos. Porque para o nosso Deus não existe impossível. Para o nosso Deus não tem como Ele não resolver. Seja qual for o gigante, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade, irmãos, seja qual for a dor que você está sentindo, o que é isso para o nosso Deus, que derrota 900.000 carros de guerra em uma queixada só? Isso não é nada para Ele. O que é que está precisando mais? Está precisando de eu cavar mais um pouquinho. Está precisando de eu arraigar mais. Está precisando de eu cuidar mais da minha palmeira. Está precisando mais de jejum, mais de oração, mais de busca ao Senhor pelas madrugadas. Somente isso, porque Ele está sempre pronto para nos abençoar e nos conceder a vitória. Não tem para ninguém com o nosso Deus. Não tem para ninguém com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele do Salmo 46. Ele faz cessar as guerras. Ele corta o arco, Ele quebra a lança. Ele queima os carros no fogo. Para Ele não tem nada impossível.
Tudo é possível naquele que crê. O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos dizer: Jesus, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus ouvidos espirituais. Abre o meu entendimento para mim entender a grandeza do Senhor. E saber que está tudo nas tuas mãos e que o Senhor pode me curar, e que o Senhor pode me ajudar, e que o Senhor pode entrar com providência dentro da minha casa, dentro do meu lar e resolver aquilo que é impossível para mim. Esse é o Jesus a qual nós estamos adorando Ele aqui nessa noite. Esse é o Jesus que está aqui nessa noite, irmãos. Ele faz presente aqui em nosso meio. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Se para Ele 900.000 carros de guerra Ele derrota numa queixada só, não há nada impossível para o nosso Jesus Todo-Poderoso. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé, que era o inimigo deles, o comandante. Ele viu que tudo já estava derrotado, que tudo já estava destruído, que não tinha mais condição para ele. O que ele fez? Ele saiu em disparada, correndo a pé, e ainda achou que ia se livrar. Quando lá na frente, então, o que aconteceu? Deus preparou outra estratégia lá, na mão de uma mulher, que chama Jael, que é a mulher de Eber-Queneu. Então, chegando lá, perto da tenda dessa mulher, a qual nós leu aqui, que eles tinham armado uma barraca mais afora do arraial dos cananeus, e ele achou que podia esconder ali. Por quê? Porque eles não eram inimigo desse povo que tinha armado essa barraca lá. E ele pensou assim: eu posso me esconder aqui. E disse para ela: eu vou deitar aqui dentro da tenda. Se chegar alguém aqui me procurando, você disse que não tem ninguém. E o que essa mulher fez? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele pediu água para ela, ela deu leite para que ele se acomodasse e dormisse. Ele tomou o leite, estava muito cansado, deitou e dormiu. E o que é que Jael fez? Pegou uma estaca, porque também era uma mulher valente, porque também era uma mulher corajosa, e não teve medo do inimigo. Ela chegou lá perto dele, e pegou o martelo e socou a estaca no peito dele, e matou o inimigo que estava lutando contra o povo de Israel. Era mais uma mulher valente. E será que Débora podia ficar com ciúme? Ah, mas Deus mandou falar, foi eu que falei, foi eu que disse para eles ir, mas quem matou o inimigo foi Jael. Se fosse uma mulher invejosa, ciumenta, que achasse que alguém podia tomar o cargo dela, que alguém podia tomar o que Deus tem para ela, ela ia ficar irritada, ela ia ficar nervosa, ela ia ficar com inveja e dizer: mas o meu nome é que tinha que aparecer, eu é que tinha que ter ganhado o inimigo. Não, era uma mulher de Deus, porque as mulheres de Deus, irmãs, elas sabem que o que Deus tem para ela é para ela, ninguém toma. Ela sabe que o cargo que Deus colocou na mão dela, ninguém tira, porque foi Deus que pôs. Ela não tem ciúme, ela não tem inveja, ela quer as outras para ajudar. Ela quer as companheiras para ajudar ela. Ela olha e fala assim: nossa, mas aquela irmã ali está fazendo muito. Louvado seja Deus, porque foi Deus que levantou ela. Não fica com ciúme, não fica com inveja, não fica com rismonguinha, com ódio, não. Elas louvam a Deus e diz: nós precisamos trabalhar em equipe, porque só vamos vencer o inimigo como? Unidas, juntas, porque o que Deus tem para uma é para uma, o que Deus tem para outra é para outra, o que Deus tem para outra ninguém toma, ninguém tira. É assim que nós devemos fazer a obra do Senhor. É com amor e querendo que uma faz mais do que a outra. Que uma trabalha mais do que a outra. A irmã está fazendo, louvado seja Deus, eu vou orar para que Jesus use mais ela.
Eu vou orar para que Jesus dê mais dons para ela. E aí o que Jesus faz? Ele abençoa a que está orando e abençoa a que está trabalhando. Mas quando nós deixamos que o inimigo trabalhe dentro de nós, e brota ali aquele ciúme, aquela inveja, aí, irmãs, sabe o que acontece? Em vez da obra do Senhor expandir, em vez do reino crescer, o inimigo está dando gargalhada na nossa cara e dizendo, eu estou trabalhando lá no meio daquele círculo de oração, eu estou trabalhando lá no meio daquela igreja, porque em vez deles querer que um faz, o outro faz, não, eles estão ali com picuinha, com ciúme, com inveja um do outro, querendo atrapalhar o trabalho do outro, e você não está atrapalhando o trabalho do outro, não. Você está atrapalhando o trabalho do reino. Você está atrapalhando a obra de Deus. Deus conta, irmãos, com homens e mulheres corajosos, com homens e mulheres valentes e fortes, que lutam pelo mesmo objetivo que é o reino. E quando estamos unidos, como Baraque, como Débora, como Jael, a vitória é muito grande, né, pastor? O inimigo é derrotado, porque um está trabalhando no canto de lá, outro está trabalhando ali no meio, outro está trabalhando ali na ponta, outro está trabalhando do lado de lá, outro está trabalhando ali na porta. O inimigo vai olhar e falar, eu não vou mexer com essas cambadas aí não. Eu não vou mexer com esses povos aí, não. Eu não vou nem chegar ali perto, porque com eles eu não posso, não. Eu não posso mexer com eles, porque eles estão unidos. E eles estão trabalhando para aquele que pode tudo, para o Todo-Poderoso. Sabe como que ele vai passar? Ele vai passar lá para as outras ruas, bem longe daqui. E vai dizer, ali não, ali tem fogo. Ali tem poder, ali tem homem valente, ali tem mulheres valentes, que está sempre orando um pelos outros, sempre amando uns aos outros, sempre ajudando uns aos outros. E a vitória do povo de Deus, e a vitória é nossa, irmãos. Quantas vezes o inimigo acha ninho no meio da igreja? Aí, em vez de nós estar lutando pelo reino, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos lutando com os nossos irmãos, com picuinha, com conversinha, com acusação, olhando uma a outra e dizendo, mas não pode ser assim, não vai ser assim, não, lutando uma com as outras. Não é isso que o Espírito Santo quer, não. O Espírito Santo quer, irmã, é assim, então vamos trabalhar juntas, vamos lutar juntas, porque o reino vai ganhar. É assim, irmã, vamos lutar juntas, porque o reino vai ganhar. É assim, irmãs, vamos juntas, vamos grudar uma no braço das outras, e vamos, porque quem vai ganhar é o reino. É assim que o nosso Jesus quer, irmãos. Que sejamos unidos como esses que foi para a batalha. Quem foi? Débora, com 100 mil homens. Baraque. Eles foram com poucos homens. E os inimigos eram 900 mil carros de guerra. Era demais. Porque nós vemos que o inimigo, ele é terrível. Ele tem muitos. Mas o povo de Deus pode ter pouquinho se estiver unido como eles. A vitória é certa. Um vai ouvindo o outro e dizendo, eu vou se você for comigo. Eu vou, é lógico que eu vou, estou pronta e vou. Como Débora disse. E chegando lá, eles lutando, o inimigo saiu correndo, já tinha outro lá na ponta para enfiar a estaca e matar. Unidos jamais seremos vencidos. Juntos jamais perdemos batalha. O inimigo é forte, ele é. Mas o nosso Deus não tem para ninguém. Não tem ninguém que vence ele. Ele destrói 900 mil carros de guerra numa queixada só. Ele envia somente um anjo com uma espada e destrói tudo.
Não tem para ninguém com o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos a guerra e as dificuldades, quem é que está fazendo confusão ali no meio? Quem é que está dando gargalhada na nossa cara ou nas nossas costas? É o próprio inimigo, irmãs. Então, unidos jamais seremos vencidos. Então, que nós possamos lutar pelo reino do Senhor. Esse é um trabalho das irmãs. Eu também trabalho com as irmãs do círculo de oração. Eu sou a esposa do pastor e dirijo o círculo de oração. A irmã Adriana também está lá junto com a gente ajudando. E quantas vezes, irmãos, que nós temos que lutar e orar e jejuar pelas próprias pessoas que estão no nosso meio, que estamos querendo enfiar estaca e matar as pessoas que estão lá trabalhando para o reino, mas que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa levantar homens e mulheres corajosas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que não fica brigando por picuinha nenhuma, mas que luta juntas pelo reino do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor dos Exércitos, que não perde nenhuma guerra. Aleluia, glória a Deus. Para nós encerrar, irmãos. Débora, além de tudo, era uma mulher grata a Deus. Porque nós vemos aqui o cântico de Débora e de Baraque. Depois que eles venceram a guerra, eles foram embora dormir e descansar? Não. Eles cantaram para o Senhor. Eles louvaram ao Senhor Deus. Eles davam glórias a Deus pelas vitórias que Ele tinha recebido. Quantas vezes que nós recebemos as nossas vitórias, as nossas bênçãos, e larga tudo para lá. Já recebi mesmo. Por isso que muita gente, às vezes, demora a receber o seu milagre. Por quê? Porque o nosso Jesus, Ele não conhece o nosso amanhã. Ele sabe de tudo sobre nós. Ele sabe o que vai ocorrer com as nossas vidas amanhã. Às vezes, Ele entrega a nossa bênção hoje. O que é que nós vamos fazer? Eu recebi essa bênção, esse milagre, eu estou muito bem, eu vou para o meu rancho agora, vou tirar uma temporada de férias, e eu não quero saber de nada agora, porque eu já recebi a vitória, e vou descansar um pouco, mas não é isso que nosso Deus quer, irmãos. Débora não fez desse jeito. Quando ela recebeu a bênção, ela e Baraque cantou. Adorou a Deus Todo-Poderoso, é isso que Ele quer. Quanto mais nós recebemos, que nós glorificamos mais a Ele, que nós nos doamos mais a Ele, que nós louvamos a Ele com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, dando glórias a Ele e cantando. E cantou Débora, o 5, e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pelas vinganças de Israel. Quando o povo se ofereceu voluntariamente, ouve reis, dai ouvidos príncipes, eu cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Deus de Israel. O Senhor saiu tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Olha só, irmãs, o 5. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Tudo lutou em favor do povo de Israel. Tudo. Os céus, as águas gotejaram, os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Sinai, diante do Deus de Israel. Tudo se voltou em favor da guerra. Por quê? Porque quando o Senhor dá ordem, tudo vem em favor. Tudo. Ele para até o sol, pelo escolhido seu. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é dono do céu, da terra, dos mares, do universo. Ele é dono de tudo e de todos. Ele faz o que Ele bem quiser. Tudo se volta quando o povo de Israel, quando o povo de Jesus está lutando. Tudo se luta em favor deles. E olha só, para a gente encerrar. O cântico,
Olha o que Débora disse. Ela mesmo dizendo para ela, o 12, desperta Débora, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso os teus prisioneiros, tu, filhos de Abinoão. A Débora estava dizendo para ela mesma, desperta Débora, ela mesmo dizendo para ela. Às vezes nós temos que dizer para nós mesmos, irmãs. Às vezes nós estamos tão acomodados que nós precisamos dizer, desperta, Marilda, desperta, irmã, desperta. Nós mesmos dizendo para nós, desperta, não deixe essa chama apagar dentro do seu coração. Não deixa o primeiro amor por Jesus morrer aqui dentro de você, não. Desperta, planta as suas palmeiras. Deixe que nasçam raízes para que você atenda debaixo das suas palmeiras. A irmã Adriana vai louvar? Quem é que vai louvar no final? Não? É isso que nós precisamos para as nossas vidas, irmãs. Despertar perante a presença do Senhor. E o nosso versículo do tema, Senhor, guarda-nos como meninas dos nossos olhos, dos teus olhos, esconde-me debaixo das tuas asas. Nós precisamos pedir a Ele que nos guarda, mas nós também precisamos agir como Débora agiu. Uma mulher forte, uma mulher decidida e uma mulher corajosa que luta em prol do reino do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos nessa noite. E que o Espírito Santo possa, irmãos, continuar trabalhando dentro dos nossos corações, fazendo nós mulheres fortes e valentes como Débora. Deus abençoe a vida de cada um.